Olá, é um prazer me dirigir à primeira igreja presbiteriana independente em São Luís, poder participar dessa semana de oração, oração que é uma prática espiritual tão importante na vida cristã. Eu sou Caio Batista, sou pastor da IPI Morumbi, conhecida como Hub Sorocaba, e atualmente sou secretário de evangelização da IPI do Brasil. Sempre quando eu falo a respeito da oração, eu gosto de contar uma experiência da minha infância, porque eu acredito que oração tem a ver com intimidade, né? E intimidade nos faz lembrar das memórias afetivas que todos nós temos. E eu me lembro da minha infância de que nós tínhamos um rádio velho em casa, que nós escutávamos os jogos e as partidas de futebol, né? E nesse rádio tinha um botão onde a gente sintonizava a frequência das rádios esportivas, e esse botão era chamado de dial. Dial era essa régua que a gente sintonizava a frequência da rádio e a gente tentava diversas vezes ali sintonizar a frequência exata, e a gente morava numa cidade do interior e às vezes era preciso colocar um bombril, esticar a antena, mudar o rádio de lugar. Quem nunca fez isso, né? Até que a gente tivesse a voz do locutor de uma forma bem nítida, clara, e alguém diria o seguinte: não mexe na antena, deixa assim. E a gente então ouvia o jogo de futebol, a narrativa, as coisas que aconteciam, as notícias e as músicas. O que a oração tem a ver com essa memória afetiva? Eu entendo que a oração é como um dial. A oração serve para sintonizar o nosso coração, o nosso entendimento à voz de Deus. À medida que nós oramos, à medida que nós buscamos a Deus, a sua voz fica mais clara, mais nítida. Por isso que eu sempre digo isso, a oração é um dial. Se você é mais jovem, vai procurar no Google, você vai saber o que era e como funcionava esse dial. A possibilidade de nós nos conectarmos e nós nos sintonizarmos ao que Deus quer dizer. Por isso eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus 6, quando ele dá um conselho a respeito da oração. Ele diz: olha, vocês não devem orar como os religiosos, como os hipócritas que vão nos locais públicos, mas vocês devem ir até o quarto secreto. E esse quarto tem a ver com a nossa intimidade. E essa necessidade que a oração nos traz de ouvirmos a Deus, ela começa na nossa vida íntima. Aonde começa a oração? A oração começa no quarto secreto. Na nossa vida íntima, porque é lá, exatamente lá no quarto secreto, que nós somos o que nós somos. E Deus sonda o nosso coração. E é interessante porque Jesus, quando está discorrendo a respeito do quarto secreto, em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 7, ele vai fazer uma contraposição entre aqueles religiosos que gostavam de uma vida pública religiosa, que gostavam de orar em público porque tinham um certo reconhecimento. Tem muito a ver com os dias atuais, né? As redes sociais fazem com que a gente se preocupe demais com a nossa imagem pública, com a nossa vida pública. E a espiritualidade saudável, a espiritualidade cristã, ela tem como berço e como origem o quarto secreto. A oração tem como base o quarto secreto, porque lá ninguém nos vê, somente nós e Deus, somente aquele que conhece o nosso coração, e Jesus fala a respeito disso, sondando e atento às nossas necessidades, e Ele está aberto a nos ouvir porque Ele sabe quem nós somos. Quando eu falo sobre oração, e eu disse aqui que a oração é essa sintonia à voz de Deus e que essa sintonia começa no quarto secreto, é porque muitas vezes nós usamos a oração como uma ferramenta para querer que Deus faça os nossos desejos. E o que a Bíblia nos apresenta a respeito da oração não é nada disso. A oração aqui pressupõe intimidade com Deus. A sensibilidade de ouvi-lo, a sensibilidade de termos essa iniciativa na vida íntima, porque isso tem tudo a ver com aquilo que Deus espera de nós, relacionamento com Ele. E eu acredito que a oração nos possibilita essa relação de intimidade. Certa vez o meu filho perguntou para mim
por que nós orávamos, porque Deus já sabia de todas as coisas. E a resposta que eu dei para ele foi o seguinte: nós oramos para que nós possamos entender a vontade dele. Nós oramos para que a voz dele, para que a sabedoria dele, para aquilo que ele quer de nós, fique mais nítido, mais claro aos nossos ouvidos. Eu entendo que a oração é uma caminhada, é uma disciplina espiritual, porque exige de mim esse esforço. Um esforço de constantemente buscar ouvir a voz de Deus. Ser sensível a isso e colocar isso como uma prática na minha vida íntima. Agora, quando eu falei a respeito da vida pública e essa ideia de que a espiritualidade ela é algo público, isso atrapalha a nossa compreensão sobre oração. Por que nos atrapalha? Porque nós ficamos preocupados demais com aquilo que as pessoas acham de nós, com aquilo que as pessoas pensam de nós. E a oração e o convite de Jesus a respeito da oração é um convite a vasculhar o coração, as emoções, os sentimentos, aquilo que nós somos por dentro. Eu gosto muito de pensar numa frase do Henry Nouwen, e aí eu quero fazer uma transição com você, que ele diz que a oração ela serve para nos conectar a Deus. Eu já falei sobre isso. Ela serve também para nos conectar a nós mesmos, porque assim como o salmista, a oração nos leva a essa introspecção de sondarmos o nosso coração, de sondarmos as nossas entranhas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos colocarmos diante de Deus. Mas ele também diz que à medida que eu oro, eu me conecto a Deus, me conecto a mim mesmo, mas eu também reconheço as pessoas que estão ao meu lado. Olha que interessante. A oração me torna sensível a Deus, me torna sensível àquilo que de fato eu sou, mas também me torna sensível ao outro que está ao meu lado. Por isso que Jesus critica fortemente essa oração pública, que está muito mais preocupado com a repercussão e com o status pessoal, e vai falar de uma oração de intimidade. Porque é exatamente nesta oração de intimidade que nós descobrimos a voz de Deus, nós descobrimos as nossas entranhas pessoais e nós nos tornamos sensíveis às pessoas que estão ao nosso lado. Então eu gostaria de convidar você, baseado nesse texto de Mateus capítulo 6, e aí então eu quero ler com você, para você compreender esse texto, e você possa fazer disso um exercício. Jesus diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza eu vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após fechar a porta, orarás ao Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Porque orar para ter a voz de Deus mais clara, mais nítida, para que sejamos mais sensíveis àquilo que Ele quer dizer. Por que orar? Porque eu posso visitar e pedir que Deus, através do seu Santo Espírito, sonde o meu coração, aquilo que de fato eu sou na minha intimidade, no meu quarto secreto. Porque orar para que Deus tire as escamas dos meus olhos e me torne mais sensível à dor do outro, à necessidade do outro, ao ponto de enxergar as pessoas que estão próximas de nós. Eu acredito que intercessão tem a ver com isso. Interceder é enxergar o outro, é olhar o outro. E o meu convite para você nessa semana de oração é para que você descubra uma vida de oração prazerosa, uma vida de oração íntima com Deus, a começar pelo seu quarto secreto. Vamos orar? Pai, eu quero me unir aos meus irmãos e irmãs que estão me acompanhando nessa transmissão, nesse vídeo. Pedir a Deus que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo ardente de ouvirmos a Tua voz de uma forma clara e nítida. Ó Deus, eu também peço para que o Teu Santo Espírito sonde o nosso coração, mostrando aquilo que é preciso mudar, transformar, sondando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ó Deus, através do Teu Santo Espírito.
Ó Deus, eu também oro para que o Senhor nos dê sensibilidade para enxergar as pessoas que estão ao nosso lado. Enxergar aquelas pessoas que nós amamos e que muitas vezes perdemos a sensibilidade também de reconhecê-las, ó Pai. Dá-nos essa sensibilidade, a começar no nosso quarto secreto. É o que eu oro a Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.